dia, irmãos. Antes de iniciarmos, eu vou contar uma rápida história. Não era eu na escala de hoje. Mas da última. Última não, né? Na verdade, no concílio que tivemos, eu e minha esposa pegamos o Uber para voltar para casa. Eu não moro mais em Mesquita, né? Eu moro agora em Vista Alegre. Aí, a caminho de casa, sofremos um pequeno acidente, nosso Uber bateu. Aí, né, fui substituído prontamente pelo Pastor Costa no dia seguinte. E eu ficava sempre, né, quando a gente, eu sempre como o pastor Miguel diz que, né, nós não escolhemos o texto, porque se eu pudesse escolher o texto, com certeza não seria o texto que Samuel fala com, né, que o Espírito Samuel aparece para Saul, não seria um texto sobre o grande pecado de Davi e nem de suas consequências. Mas, graças a Deus, nunca seria eu a escolher o texto. Sim, o Senhor, né? E aprove a Deus que nesse momento a gente vai abrir em 2 Samuel 12, que a gente vai ver a consequência do pecado de Davi e todos os acontecimentos a seguir. Confesso aos irmãos que essa palavra, né, quando eu descobri, né, porque na escala, quando eu vi, eu falei assim: Senhor, fala muito comigo, porque eu preciso muito ser ensinado antes de falar à igreja. E confesso a vocês, irmãos, que com o coração ferido, mas acredito que Deus está atuando desde o momento em que meu coração foi ferido. Espero poder comunicar à igreja aquilo que o Senhor primeiro me comunicou. Antes de tudo, vamos orar neste momento, irmãos. Oremos. Pai Santo e amado Deus, graças te damos, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado em primeiro lugar, Senhor, porque desde já, Pai Santo, nós podemos, Senhor, te louvar, Senhor. Podemos te agradecer, Senhor, através de cânticos maravilhosos, Senhor, que colocam, Senhor, o Senhor no centro, Senhor, onde é o teu lugar, Pai Santo, acima de todos e acima de tudo, Pai. Nós viemos te louvar, Pai Santo, nós viemos te adorar, Pai. E neste momento, Senhor, também te pedimos, Senhor, te pedimos pela mensagem, Senhor, que, Senhor, eu sei, Pai Santo, que eu não sou digno, Senhor, de estar, Senhor, à frente dessa igreja, Senhor, comunicando a Tua palavra, Senhor. Eu sei, Senhor, que não é, Senhor, em hipótese nenhuma, Senhor, por obra minha, Pai Santo. É somente a Ti, Senhor. Somente pela graça, Pai Santo. Eu, Senhor, sou um homem falho e pequeno, Pai Santo. Mas eu creio, Senhor, que o Seu poder, Senhor, atuará nesta manhã, Pai Santo. Será o Senhor a comunicar, Pai Santo, e não eu, Pai Santo. E te peço, Senhor, também pelos nossos irmãos, Senhor, que neste momento, Senhor, o Senhor possa estar, Senhor, abrindo, Senhor, os nossos corações, Senhor, o nosso entendimento, Pai Santo, da Tua palavra, Senhor. Que hoje, Senhor, realmente, Pai Santo, assim como leremos, Pai Santo, seja um dia, Senhor, de arrependimento, Senhor. Seja um dia, Senhor, de esperança, Pai Santo. A esperança, Pai Santo, em Teu Filho, Pai Santo. A esperança em Ti, Pai. Fica conosco, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nossa série de mensagens, O Rei que Precisamos. Facilmente, quando nós temos essa mensagem, pensamos o rei que precisamos, lá em 1 Samuel começamos e nós vemos, né, o quão pecaminoso era o povo, a gente vê a chegada do rei Saul e nós podemos pensar que o rei que precisamos era Davi. E Davi até então, ele atuava realmente e dignamente como um rei. Só que no último domingo, nós tivemos o nosso pastor Miguel nos ensinando sobre o que Davi fez, né? Quando a gente liga nossas televisões para assistir aquela novela maravilhosa, a gente vê uma história de amor, né? Davi e Batseba, até um negócio bem romântico, né? Bem hollywoodiano. E a gente vê que a Bíblia, ela não é um livro de conto de fadas. É um livro que fala por estar apaixonado, isso, aquilo, aquilo outro. Não, pelo contrário. O pastor Miguel, semana passada, nos trouxe exatamente o que o rei Davi fez. O rei Davi ocioso em seu telhado, né? Enquanto o Israel estava em guerra, Davi estava desocupado, ele está do alto do seu palácio e olha uma mulher no telhado. Ele procura saber quem é aquela mulher é uma mulher casada. Mesmo assim, Davi a toma, né? Após o seu tempo que ela teve a purificação, Davi a toma, a possui, manda ela embora, de volta para sua casa, e
ele pede para que o seu marido, Urias, ele retorne. E por algumas vezes, Davi ele tenta usar do seu poder para que Urias retorne para casa. Mas mas Urias não retorna. E a gente vê o que acontece. Davi coloca Urias à frente, né, da guerra, numa forma, militarmente falando, até esdrúxula, né, até bem ridícula, uma posição. Ele está na frente dos muros, ele morre. Ele morre e Davi ele cumpriu tudo aquilo que ele precisava, né? Ele toma uma mulher e, para concluir, Davi ele manda que busquem a Batseba para morar com ele no castelo. Então, até então, Davi conseguiu tudo que ele queria. Davi conseguiu a mulher que ele queria, conseguiu matar o homem que atrapalhava os planos dele, até porque o mais grave de tudo, né? Batseba também estava grávida. E Davi ele queria que Urias retornasse para casa para que fosse como se Urias fosse o pai daquela criança. Mas agora a gente termina o capítulo 11 com a mulher de Urias chorando, grávida, no palácio de Davi. Não é uma história bonita, não é uma história romântica. Pelo contrário, é uma história trágica. E diante dessa história trágica, a gente vê que em todo o capítulo 11, quando a gente vai pensar sobre o Senhor, a gente não vê menção nenhuma ao Senhor. A gente vê Davi, sim, agindo como os reis próximos, né, não, mas pior ainda do que o rei Saul agiu. Nós vemos que um rei sem Deus é apenas um homem poderoso que usa o seu poder para o que ele quiser. E nós terminamos o capítulo 11 com uma grande e poderosa palavra, que fala assim: passado o luto, mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. É assim que nós terminamos o capítulo, sabendo que Davi fez o que desagradava ao Senhor. E agora em 2 Samuel 12, nós teremos a consequência do pecado de Davi. Nós teremos não só a consequência do pecado de Davi, mas também todos os resultados que acontecerão a seguir. Só que diferente do capítulo anterior, esse é um capítulo de esperança. Como pode, né, diante da punição, ser um capítulo sobre esperança? Leiamos, irmãos. E o Senhor enviou a Davi, o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem fez isso, merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi desde Israel e o livrei das mãos de Saul. Dele a casa e as mulheres do seu senhor. Dele a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro. E ele se deleitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá.
Davi, ele toma todas as decisões possíveis para cobrir o seu pecado. E nós temos aqui o profeta Natã, ele, né, chegando a Davi e o repreendendo. Natã, ele não se aproxima de Davi, né, apenas falando sobre o que Davi fez. Natã, ele apresenta para Davi uma história. A história é bem simples. Havia um homem rico e um homem pobre. O homem pobre, ele só tinha uma ovelha que ele cuidava, tratava super bem. A ovelha era como se fosse da família dele. E o homem rico, que tinha diversas ovelhas, diversos bens, ele, ao contrário de ele usar um dos seus bens para poder festejar, ele usa uma ovelha daquela pessoa, daquele homem pobre. Davi, ao ouvir isso, ele é tomado por uma ira, né? Que não pode ser assim, como isso? Mas já abrimos esse texto pensando, e é muito fácil quando a gente olha para o texto assim, já pensa assim, lá vai Davi, né? Lá vai Davi o santão. Lá vai Davi o ungidão, porque ele não está vendo o que ele está fazendo. É a mesma coisa que está no texto. Mas é isso, irmãos. O pecado nos cega. E muitas vezes, assim como Davi, nós nos comportamos dessa forma mesmo. Nós apontamos diversos dedos para todo mundo e não vemos que nós estamos cometendo o mesmo tipo de pecado. É muito fácil você reconhecer o seu erro no outro. Porque é muito fácil você ver que o outro tem culpa. Assim como Davi. Davi, ao ouvir essa história, ele é tomado por uma ira e fala assim, ó, esse cara aí, ele merece a morte. Ele merece tudo de ruim. E Natã, ele responde para ele de uma forma muito, muito, muito simples. Você é o homem. Você é o homem que tinha tudo, mas você viu uma ovelha que não era sua, você viu um bem que não era seu, você viu uma mulher que não era sua, e você decidiu tomar aquilo de um homem pobre. Mas quando Davi ouve isso, ele fala o quê? Esse merece a morte. E muitas vezes a gente não se comporta assim. Quando a gente vê que o outro pecou, assim como Davi, é adultério, esse merece a morte. Mas quando se trata de você, opa, calma aí. Pensando bem, né? Vamos, calma, não também não é para tanto. Vamos entender Davi. E ao ouvir essa mensagem, ao ouvir e ler essa mensagem, estudar essa mensagem, eu me peguei pensando sobre isso. Muitas vezes a gente está diante do nosso pecado no outro. Só que o nosso pecado no outro, ele é muito fácil de tacarmos pedra. O nosso pecado no outro, assim como quando Davi ouviu a história, é muito simples. Porque no outro ele vai ter consequência na vida do outro, não vai ter na minha. Só que a história continua. Que quando o profeta Natã diz, você é esse homem, ele não vem só trazendo Natã falando, não, você é esse homem. Não é, você é esse homem, assim diz o Senhor. Eu ungi rei de Israel e livrei-o das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. O pecado, perdão pelo que eu vou falar, mas o pecado ele nos emburrece. O pecado ele nos cega. O pecado ele nos faz ser negligentes. O pecado ele nos torna em pessoas muitas vezes obtusas, pessoas que não entendem nem mesmo as consequências dos seus próprios atos. Davi, no alto de sua majestade, por assim dizer, né, diante de um palácio ocioso, só cumprindo as suas funções de rei, não só suas, desculpa, né, não cumprindo as suas funções de rei, mas ocupando o seu lugar de rei, ele gosta de falar o que está certo e o que está errado, o que é a função dele também. Só que ele não vê que o errado é ele. Então é muito mais triste ainda, quando nós reparamos, que tudo que Davi fez no capítulo 11, né, tanto de tomar a esposa, quanto de colocar Urias, quanto de levar Urias até a morte, para Davi, até esse momento aqui, diante de todo o pecado, não tem nenhum sentimento de culpa, não tem nenhum sentimento de arrependimento, não tem nenhum sentimento do peso daquilo que Davi cometeu.
E não é muito parecido conosco quando nós pecamos? Quando nós pecamos, nós também não temos nenhum sentimento de culpa, né? Porque às vezes a gente se acostuma com a vida de pecado. Davi aqui, o homem segundo o coração de Deus, ele não parece nem um homem que, né, a Bíblia trata como homem segundo o coração de Deus, nem como um homem exemplar. Pelo contrário, Davi aqui é muito mais parecido com qualquer rei. É aquele rei lá em 1 Samuel, quando diz que o povo pede um rei e fala: o rei que vocês terão tomará suas mulheres, tomará suas terras. É um rei que é abusivo. E Davi é muito parecido aqui. E repare uma coisa: todos os capítulos, sempre quando estamos diante de Davi, Davi sempre recorre a Deus. Até aqui, na série O Rei que Precisamos, sempre quando nós tratamos sobre Davi, nós tratamos sobre um homem que recorria a Deus em cada atitude. É aquele homem que não mata Saul porque ele sabe que ele nunca tocaria no ungido do Senhor. É esse mesmo homem que teve até então uma vida de devoção a Deus. Aquele que sabe, quando a gente pode lembrar, no capítulo 7 de próprio 2 Samuel, Davi ele entrando no templo para agradecer a Deus, porque Deus escolheu ele e a sua família. É esse mesmo homem que está lá agradecendo, é esse mesmo homem que está cego, cego diante do pecado. E muitas vezes, nós também vivemos essa vida. Nós, num domingo, estamos agradecendo, e às vezes, né, na quarta, a gente infelizmente está passando pelo capítulo 11 em nossas vidas. Só que, diante disso, como a gente pode reconhecer o nosso pecado? Davi ele precisou que o profeta Natan chegasse a ele com uma história, com uma parábola, para que Davi pudesse despertar e acordar para o que ele tinha feito. E nós, irmãos, né? Graças a Deus, nós não precisamos hoje de profetas, né? Graças a Deus, o próprio Deus fala conosco, né? Através de sua palavra. O próprio Deus usa pessoas. O próprio Deus, neste momento, creio eu, que está me usando neste momento para comunicar algumas coisas. E diante disso, como nós podemos, muitas vezes, como a prática de Davi, até esse versículo aqui, estar cegos sobre os nossos pecados. Não reconhecer os nossos pecados. E a reação de Davi, ela foi uma coisa que eu escrevi, diz muito sobre como o pecado é capaz de cegar. Assim, quando ouvimos algo do gênero, somos tomados pelo sentimento de nos acharmos muito justos e não reconhecendo nossos erros e pecados. É muito mais fácil olhar para o pecado do outro, mesmo que seja o mesmo pecado que eu cometa. Eu já falo assim, quando o profeta Natan, ele chega a Davi e fala toda essa história, né, e fala para ele: você é o homem, Davi. É você que é o homem dessa história. A gente pode pensar a mesma coisa que muitas vezes a gente faz. E neste momento, Davi ele consegue ter uma postura muito diferente da qual nós temos em alguns momentos. Quando o profeta Natan, ele fala: você é esse homem, no versículo 7, e termina no versículo 10, o rei Davi ele responde no versículo 13. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Davi, neste momento, é diferente de muita coisa que a gente faz quando a nossa resposta é instintiva. E talvez Davi, diferente, né, do nosso comportamento, talvez se ele não se visse naquela história, naquela parábola, quando o profeta Natan ele contou, Davi ele não tenta se auto-justificar. Davi ele não tenta falar assim para Natan: volta daqui a pouquinho que eu vou pensar sobre o que eu fiz e vou ver se eu estou errado. Não. Davi ele aqui toma uma atitude, né, de um cristão. Pequei contra o Senhor. Aqui, Davi ele não fica pensando: é porque a Batseba era bonita, porque Urias não tinha as mesmas condições. Não, ele não fica usando de desculpas para justificar o pecado dele. Ele diz: pequei contra o Senhor. E Santo Agostinho, ele fala assim que para cortar o tecido doente do coração de Davi e curar a ferida lá, Natan usou a língua de Davi como uma faca. Quando Davi diz que esse homem merece a morte, Santo Agostinho diz que para cortar esse tecido e curar essa ferida, Natan usou a própria língua de Davi como uma faca.
E cabe uma reflexão para a gente. Muitas vezes nós falamos, professamos, cantamos e louvamos. Aqui, por exemplo, nas diversas canções que nós cantamos, né, lógico que eu estudei esse texto para pensar sobre, então o texto fica, né, eu fico louvando e já fico pensando sobre o texto e falo assim, nossa Senhora, tá tudo fazendo muito sentido. Mas muitas vezes nós falamos coisas, mas não pesamos sobre aquilo que a nossa língua professa. Muitas vezes nós tendemos a nos justificar, nós tendemos a tentar dar justificativa para as nossas atitudes. Davi, diferente de nós em muitos momentos, ele sabe exatamente o que ele fez. Ele admite, pequei contra o Senhor. E Davi, ele estava diante, né, de Natã, mas é a mesma coisa que aconteceu com Saul lá atrás. Quando Samuel chega para Saul e diz que ele pecou, a diferença gritante entre Saul e Davi é que Davi diz, eu pequei contra o Senhor. Saul, naquele momento, ele tenta se justificar. Ele tenta achar alternativas. Irmãos, diante do pecado, nós não temos justificativa. Quando cometemos um pecado, nós não precisamos ficar justificando, ficar dando a entender, tentar explicar. Pecamos. E quando pecamos, nós não estamos pecando, né? A gente pode falar aqui, Davi pecou com a Batseba, pecou com Urias, pecou, sim, pecou com todas as pessoas, mas principalmente, quando você peca, você não peca em linha horizontal. Quando você peca contra o Senhor. E é esse o peso que essa palavra tem que trazer a nós. Porque muitas vezes a gente pega se tentando se justificar, falar que estamos certos, que não somos tão culpados assim. Porque é a mesma coisa que o Davi faz. Ele olha uma história e ele nem se vê como culpado na história que ele fez. E muitas vezes nós comportamos assim. As palavras de Natã nos lembram de Hebreus 4, 12, 13. A palavra de Deus é viva e atuante, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até dividir a alma, espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e atitude de coração. Nada em toda a criação está escondida à vista de Deus. Tudo é descoberto, exposto diante dos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Davi, né, a gente não tem nenhuma citação sobre como foi a repercussão, né, dessa atitude de Davi na época. Mas não uma atitude que Davi tomou em secreto, né? Muitas pessoas, né, ele manda buscar Batseba, ele manda Urias para frente da batalha, ele faz de tudo para que os seus propósitos eles tenham, né, ele chegue ao objetivo que ele quer, que é ter a mulher de Urias e Urias morto. Só que a gente não tem nenhuma repercussão sobre o como foi, como o povo de Israel reagiu a isso. Nós não temos nenhuma citação sobre isso. Mas nós vemos que não é nada escondido. E nós vemos que o abuso de poder de Davi aqui é muito parecido com o que em 1 Samuel a gente tinha sobre referência do que seria um rei mau. Só que Davi, mesmo que ele tenha feito tudo muito bem feito, e mesmo que muitas pessoas, né, até porque a comunicação não era igual a gente em Israel, né, naquela época, não era tão fácil e uma velocidade tão grande, e ainda que muitas pessoas não soubessem o que Davi fez, Davi nunca poderia esconder o seu pecado de Deus. Todos os nossos pecados estão descobertos diante de Deus, diante daquele que devemos prestar contas. E assim como Davi, você pode esconder os seus pecados das pessoas, mas não pode esconder os seus pecados de Deus. E Deus vem até você por meio de sua palavra, procurando você, assim como procurou Davi, expondo o seu pecado, convidando-o a sair do caminho que leva à morte e a caminhar para a liberdade. Ler 2 Samuel 11, 12 pode ser o chamado para... Só pode ser chamado de Deus para eu e você nos arrependermos. E se nós temos um pecado secreto nesta manhã, Deus está dizendo, você é o homem, você é a mulher. E essa é a nossa oportunidade de nós darmos um passo
em direção à liberdade. Eu sou o homem, eu sou a mulher, você é o homem, você é a mulher, você é aquela pessoa que é exposta nesse texto, o pecador. Então, Davi disse a Natã, no versículo 13, pequei contra o Senhor. E Natã respondeu, perdão. E Natã respondeu, perdão. E Natã respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã, versículo 15, depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. Versículo 18. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam-lhe. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhes preparasse uma refeição e comeu. O pecado de Davi, ele tem sim sua punição. E acredito que, assim como eu, alguns de nós também têm a mesma dúvida. Davi peca, mas a criança que morre? Por quê? O pecado de Davi aqui diz que o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. No entanto, o menino sim. E confesso aos irmãos que durante as duas últimas semanas eu procurei em todos os lugares possíveis entendimento a isso. E é muito fácil, né? Quando olhamos para um menino e um bebê, até então, e vermos que a ira de Deus foi depositada naquele menino. E sabe o que a gente faz? Pobre, coitado. Novamente nós fazemos o quê? Poxa, o menino. Aqui, como sempre, como na nossa série O Rei que Precisamos, nunca se trata apenas de Davi. Aqui está apontando para Cristo. Existe um menino, um filho, que também é morto. Morto no lugar de outro que merecia. Davi merecia morrer. Ele sabe disso. Ele fala, esse homem merece a morte. E, muitas vezes, nós também poderíamos pensar a mesma coisa. Davi merecia morrer. Mas, irmãos, eu também merecia. E desculpa de ser sincero com você essa manhã. Todos nós merecíamos. E não foi o caso. O caso foi que, mesmo Deus irado com nossa vida pecaminosa, nossa vida de pecado, com pecadores, um menino morreu no nosso lugar. A cruz, sempre quando nós olhamos para ela, ela representa exatamente isso. Davi, ele tem seu pecado, sim, punido. Punido através de um menino. Nós também temos nosso pecado punido. Punido através de um homem morto numa cruz. Para que nós não pudéssemos hoje, né, viver uma vida pecaminosa. Para que nós não pudéssemos hoje trilhar um caminho para a perdição. Pelo contrário, um menino, um homem que morreu em nosso lugar, um inocente, sim, o único inocente que morreu em nosso lugar, ele morreu para que nós pudéssemos caminhar para a liberdade. É muito importante dizer que, antes mesmo da gente continuar falando sobre as consequências, a gente tem que lembrar que o pecado de Davi ele é maior do que o de Saul. Saul desobedeceu a palavra falada de um profeta. E Davi desobedeceu
a palavra escrita da lei do Senhor. Saul, apesar de todos os erros possíveis, não cometeu adultério. Embora tramasse o assassinato de Davi, não conseguiu realizá-lo. No entanto, foi Saul que perdeu seu reino. E qual é a maior diferença entre Saul e Davi? O arrependimento. Um demonstra o arrependimento. O outro, ele decide trilhar um reinado sem Deus. Quando olhamos para esse versículo, quando olhamos que o menino foi morto, nós facilmente olhamos para Deus como um juiz, como um rei. Sim, gente. Sim, pessoal. Deus é um rei, Deus é juiz. Mas se você olhar somente para isso, quando você se aproxima de Deus, assim como o irmão David tem nos ensinado cada vez mais, quando você olha para Deus, se você olhar ele para apenas como o juiz, apenas como o rei, você só vai temê-lo. Grande diferença é quando nós olhamos Deus como um pai. Assim como o Natan está explicando aquela parábola, é aquele mesmo que tem uma ovelha, que ele vem cuidando dessa ovelha e trata ela como se fosse da família. E nós somos essa ovelha. Nós somos aquele que é tratado como da família. Quando nós olhamos para... Se nós pensamos apenas em Deus como simplesmente juiz e rei, você nunca iria até ele. Você vai esconder o seu pecado dele. O Pai que vos ama, assim como o próprio Davi nos ensina em Salmos, ele nos ama com amor infalível e grande compaixão. Uma das coisas que eu achei mais absurda nesse texto é quando Deus diz, através do profeta Natan para Davi, assim: depois de expor o pecado, ele diz que dê-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. O versículo 8. Dê-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse o suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Irmãos, Deus nos deu uma vida em abundância. Deus nos concede uma paz que sobrepõe qualquer entendimento. Deus nos dá garantias e esperanças sobre as nossas garantias. Deus nos dá tudo isso. E esse Deus, mesmo ele repreendendo Davi, ele fala assim: Davi, mesmo se isso não fosse o suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. A grande questão é que a relação de Deus com Davi não é diferente da relação de Deus com o Anderson, com o André, com o Sidney, com a Larissa. Deus nos diz e nos garante todos os dias que, se isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Mas graças a Deus, Deus nos deu mais do que o suficiente. Graças a Deus, Deus nos entregou entregou a Cristo para morrer em nosso lugar. Graças a Deus, Deus não nos deixou ir somente pelo caminho da perdição. Pelo contrário, Ele nos chamou desse caminho. Graças a Deus, Deus oferece muito mais do que me é necessário. Deus superabunda. A gente vê que a graça de Deus é manifesta em toda a Bíblia. Até mesmo quando ele está punindo o maior pecado do rei Davi, ele diz: Davi, se isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus perfeito. Continuando. A morte. Existe a morte do menino. Existe a morte de alguém da linhagem de Davi. Mas da linhagem de Davi também nasceria um menino. Nasceria um menino que viria para morrer em nosso lugar. O filho supremo, nascido da linhagem de Davi, não é esse filho de Batseba. Não é mesmo o próximo filho que, continuando o texto, o próprio Davi terá com Batseba, que é Salomão. Não é disso que a gente está falando. O filho da linhagem de Davi é Jesus, que morreria pelos pecados do mundo. Quando Davi foi nomeado rei e as tribos de Israel disseram: nós somos sua própria carne e sangue. É literalmente dizer que nós somos seus próprios ossos e carne.
Como vimos, isso ecoa lá em Gênesis 2, onde Adão diz que Eva é osso do meu osso e carne da minha carne. Em outras palavras, e para a gente poder avançar, Davi aqui é um marido para Israel. Davi é um marido para Israel, porque Israel assume esse compromisso, dizendo que você é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Mas Davi é um marido adúltero. Ele traiu, enganou e assassinou Israel. É isso aqui que Davi faz. Ele engana, trai e assassina Israel. Mas nós sabemos que, apesar de Davi, nesse momento, ser o marido de Israel, porque esse foi o pacto que o povo fez com o seu rei, nós sabemos que o povo de Deus, ele deveria estar esperando pelo marido verdadeiro, pelo noivo verdadeiro. E nós ficamos esperando pelo verdadeiro marido do povo de Deus, que é Jesus. E contrário a Davi, que usa do seu poder, usa da sua força para usurpar de Israel nesse momento, para agir com poder contra Israel, Jesus faz o contrário. Em Efésios 5:25, todos nós lembramos que diante da sua noiva, Cristo, ele dá a vida pela sua noiva. Ele não se aproveita, pelo contrário, ele dá a vida pela sua noiva. E a história continua. A história continua, e para a gente poder prosseguir, com Davi consolando Batseba e gerando mais filhos. Dentro desses filhos existe Salomão. E vamos ler, irmãos, por gentileza? Lá no versículo 24 diz assim: Depois Davi consolou a sua mulher Batseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou e enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi. E Natã deu ao menino o nome de Gedidias. Enquanto isso, Joabe atacou Rabá dos amonitas e conquistou a fortaleza real. Feito isso, mandou mensageiros a Davi dizendo: Lutei contra Rabá e apoderei-me com o reservatório dos seus reservatórios de água. Versículo 28. Agora convoco o restante do exército, cerca a cidade e conquista, senão eu terei fama de havê-la conquistado. Versículo 29. Então Davi convocou todo o exército e foi a Rabá e atacou a cidade e a conquistou. A seguir tirou a coroa de Moloque, uma coroa de ouro de 35 quilos, ornamentada com pedras preciosas, e ela foi colocada na cabeça de Davi. Ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade, e trouxe também os seus habitantes, designando-lhes também trabalhos com serras, picaretas e machados, além da fabricação de tijolos. Davi fez assim com todas as cidades amonitas. Depois voltou com todo esse seu exército para Jerusalém. A história continua e aqui nós vemos que Davi ele prossegue com sua linhagem e tem um filho que ele dá o nome de Salomão e Deus manda o batizar, né, através de Natã como Gedidias. Gedidias significa amado pelo Senhor. O capítulo 11, quando a gente vê lá no início, começa com Davi ocioso. Davi do alto do seu palácio fazendo nada, enquanto Davi está no lugar errado, né? Porque Davi deveria estar à frente da batalha. E o capítulo 12, ele termina com Davi retomando o seu lugar. Quando Joabe, ele ataca a cidade, ele manda chamar Davi. Davi volta para o campo de batalha. É muito interessante nós vermos que Davi começa de uma forma, né? E retorna para o seu trabalho. O trabalho que ele deveria estar fazendo para o Senhor. Onde ele deveria estar servindo Israel. Ele deveria estar servindo Israel nos campos de batalha. Deus nos lembra que até nos piores momentos, o seu amor é indescritível. Deus, ele enviou seu único filho para morrer no seu lugar, porque sim, assim como Davi, nós todos pecamos contra o Senhor e precisamos nos arrepender. Davi, ele descobriu que o filho morreria, e aqui nós descobrimos que o filho já morreu, no caso, Cristo. O rei que precisamos, foi uma coisa que eu anotei, nunca estaria no seu palácio ocioso. Davi está apontando para o rei que é mais do que o suficiente.
Davi, ele termina o capítulo 12 indo para a batalha. O rei que precisamos, ele sempre esteve lutando por nós. Seja no jardim, seja no céu. Mesmo nós sendo indignos, o rei que precisamos venceu a morte. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós precisamos sim nos arrepender. Davi é que ele demonstra um profundo arrependimento. Davi, ele não só mostra um profundo arrependimento, mas ele decide agir. Muitas vezes nós pecamos e nós decidimos continuar. Talvez não no nosso pecado, mas de lado, sem trabalhar para o Senhor. E não entendo trabalhar para o Senhor apenas estar na igreja, né? Isso sim é muito importante. Mas quando eu digo trabalho para o Senhor, é viver uma vida como o rei Davi deveria estar vivendo naquele momento. Uma vida de fidelidade. Uma vida não de fidelidade só para com os homens, mas principalmente uma vida de fidelidade para com Deus. Davi, ele tinha uma missão a cumprir. E muitas vezes, quando nós pecamos, ou quando nós estamos ociosos demais e decidimos por pecar, porque, né, somos cabeças pensantes, apesar de não entendermos que muitas vezes, quando eu paro para pensar somente, eu só penso no meu ego, só penso no meu mal, eu só penso no mal do outro. Eu procuro isso quando eu tiro Deus dessa equação. Quando Davi ele é apontado para o rei que quando a gente começou essa série, a série chamando o rei que precisamos, é muito fácil a gente olhar para o horizonte e falar assim: Davi é o rei que Israel precisava. Não. Davi sim é um rei que Israel precisava naquele momento. Só que o rei que precisamos é muito maior do que Davi. O rei que precisamos é um rei que, mesmo diante do pecado, diante de todas as ofertas que teve, inclusive quando o diabo tentou Jesus, é o mesmo rei que volta para a palavra de Deus. Reparem que Davi peca porque não há palavra de Deus naquele momento. Até então, depois de tantas vitórias, tantos momentos de felicidade, a gente vai ouvir que existe sim um profeta, quando a gente vai ver que Natã vem repreender. Até então, nesse momento, a gente não tem a figura emblemática de alguém aconselhando Davi como boca de Deus. Quando nós tiramos a palavra de Deus, não só a palavra de Deus, mas quando nós não fazemos, assim como Davi fez, a questão da presença de Deus, porque Deus sim estava ali. Deus sempre está ali. Nossos pecados estão sempre descortinados aos olhos de Deus. Nosso pecado sempre está exposto aos olhos de Deus. Mesmo diante disso, né, Davi não tendo feito, né, o convite não a Deus, a presença de Deus, mas sim a um profeta para que falasse aquilo que Deus queria, porque Deus é bem claro. Deus queria que Davi estivesse à frente da batalha. Deus queria que Davi estivesse servindo ao povo. E Deus, irmãos, foi uma coisa que eu anotei aqui, e eu confesso a vocês que é uma das coisas que mais cortam o meu coração, que eu não sei como você entrou nessa manhã, né? Não sei sobre os seus arrependimentos, não sei sobre os pecados, não sei como está a sua vida, eu sei da minha. E diante da minha vida, quando eu olho para o Senhor, eu penso: Senhor, eu sou indigno. Senhor, eu não merecia estar aqui. Eu não merecia estar diante do Senhor. Eu não deveria estar na frente desse púlpito comunicando essa igreja. E quando eu li que Deus diz que, ainda que não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda, eu olho para o meu coração e eu peço perdão. Perdão, Senhor. Perdão porque muitas vezes eu me comporto exatamente como Davi. Perdão porque muitas vezes eu quero tomar as minhas próprias decisões. Perdão porque muitas vezes, assim como Davi está no capítulo 11, 12, eu estou muito longe do centro da tua vontade. Quanto mais longe do centro da minha vontade, do centro da vontade do Senhor, e mais próximo da minha vontade, mais próximo eu estou do pecado. E Davi, ele mostra isso pra gente. Quando você está longe da vontade de Deus, você está muito próximo das suas vontades.
E quanto mais próximo das suas vontades, mais próximo do pecado. Davi termina indo para a batalha e nos ensina muitas coisas. Uma delas é que, irmãos, há espaço, há lugar para você servir a Deus, onde quer que você esteja. Não só aqui nessa igreja, mas no seu campo de batalha individual. Só você sabe onde é o seu campo de batalha. Que nesta manhã haja arrependimento dos nossos pecados e possamos ter gravado em nossos corações aquilo que agrada ao Senhor, como o próprio Davi, em Salmo 51, nos ensina. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus, não desprezarás. Que nós possamos, nesta manhã, nos aproximar como Davi se aproximou neste momento, com corações quebrantados, com corações contritos, arrependidos sim do nosso pecado, mas principalmente, né, esse pecado aqui, a gente sempre lembra de Davi por esse pecado, né? Não tem como, é impossível você não lembrar. Isso daqui mostra pra gente que a Bíblia é feita assim por homens, homens falhos. O único homem perfeito aqui, ele só vai aparecer no Novo Testamento, que é Cristo. Mas ela nos ensina mais ainda. Você pode pecar, pode. Você pode ter o pecado mais grave que não só você, mas diversas gerações vão achar que é o pecado mais grave que um homem poderia cometer. Você pode cometer tudo isso. Mas existe uma coisa que não se trata só do arrependimento, mas sim do perdão e da graça do nosso Deus. Davi foi perdoado. E amém que também nós somos perdoados. E nosso pecado, muitas vezes, pode ser tão grave ou até mais grave do que o de Davi naquele momento. Deus decidiu perdoar Davi. Deus decide perdoar eu e você. Irmãos, a maior diferença quando eu vejo todo esse texto é que Davi, ele foi para o lugar onde ele deveria estar. De onde ele nunca deveria ter saído, na verdade. Que é no centro da vontade de Deus. E que a cada dia nós possamos orar, sim, apesar de alguns dias pecarmos, apesar de pecarmos, termos a maturidade cristã de dizer: Senhor, pequei contra ti e somente contra ti pequei. Mas não para só por aí, porque senão seria remorso. Seria: Deus, me perdoa porque eu pequei. Isso daí não, irmãos. Não é assim que a gente tem que viver. Aqui Davi nos dá um exemplo de que pecou, errou, pediu perdão. Só que a diferença é que ele não continua com a mesma prática. A diferença é que ele vai para o caminho que Deus tinha escolhido para ele. Que nós possamos não só, né, nos aproximarmos de Deus com o coração contrito e quebrantado, mas principalmente procurar entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã e que, acima de tudo, irmãos, que nós possamos nos aproximar do trono da graça sempre, com corações quebrantados e corações contritos. Amém? Oremos.